e hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu sei, esse vídeo tá mega atrasado, mas se vocês acompanham os meus vlogs de leitura, vocês já sabem o meu drama do Wi-Fi, né? Enfim, em fevereiro eu li também só 3 livros, assim como eu li em janeiro. Eu sei, isso é péssimo, pelo menos pra mim. Eu tô acostumada a ler bem mais do que isso. E outra, agora em 2018, tipo, eu aumentei o meu desafio de leituras, então eu precisava tá indo melhor. Mas saibam que agora em março a coisa tá indo bem melhor, tá, gente? Eu já li em março tudo que eu li em fevereiro e a gente ainda tá no dia 15. Então, sem mais delongas, deixa eu falar aí sobre esses 3 livros. A gente tem 2 leituras muito boas e uma leitura péssima. Vamos começar falando de coisa boa, né? O primeiro livro que eu li agora em fevereiro foi o An Ember in the Ashes, ou Uma Chama Entre as Cinzas, como já foi traduzido há muito tempo. Eu enrolei muito pra ler esse livro e eu tô muito feliz que eu finalmente li. Aqui a gente tem um reino que foi conquistado por um império e esse império escravizou aí o povo local. E nesse livro a gente acompanha o ponto de vista de 2 personagens. Um soldado do império, ou pelo menos um rapaz que está para se tornar um dos soldados do império, e uma escrava. A história começa porque a Laia, que é a escrava, o irmão dela foi preso pelo Império, acusado de traição, de conspiração contra o Império. Aí os caras foram lá na casa dela, mataram todo mundo, ela tá tipo refugiada. E ele foi acusado o quê? De trabalhar pra resistência, porque é óbvio que tem aí um movimento de resistência, né? E ela vai atrás, ela consegue escapar da chacina na casa dela e ela vai atrás dessa resistência pra pedir ajuda pra resgatar o irmão dela. Afinal de contas ele foi preso por causa dessa resistência, não é mesmo? Ao mesmo tempo a gente acompanha ali o Elias, que é um estudante aí na academia que forma os soldados ali pro Império, soldados bem mortíferos inclusive, ele passou por um treinamento praticamente a vida dele inteira, e só que tem um problema, o Elias odeia o Império, ele odeia tudo que o Império representa, tudo que ele vai ter que se tornar depois que ele se formar, toda a crueldade contra o povo ali, que na realidade é dono da terra, né? Contra todo tipo de crueldade, ele não gosta de matar, ele não gosta de violência, ele não quer se tornar um máscara, né? Eu não sei se foi realmente traduzido como máscara, mas acontece que, tipo, esses soldados do Império, eles usam uma máscara de prata que, tipo, literalmente gruda na cara deles pra sempre, é bem bizarro. Mas ele não quer se tornar isso e, tipo, logo depois da formatura dele, ele pretende desertar e, tipo, ele tá bem nervoso em relação a isso, porque quem deserta normalmente tem um destino, assim, bem cruel e acompanhado de morte. E um detalhe sobre o Elias, tá? A mãe dele é a comandante da escola, que é uma mulher completamente doida, cruel e sem coração, tipo, ela me dá medo. Só que o que acontece é que foi previsto aí por uns oráculos que tem aí nesse mundo também, que ia chegar uma hora que a linhagem do imperador ia morrer e que daí ia ter tipo um julgamento, tipo uma série de provas ali pra decidir quem seria o próximo imperador. E aí esses oráculos vão lá na escola e vão escolher os candidatos, né, pra serem imperador. E é claro que quem tá no meio dos candidatos, o Elias. E essa coisa toda vai funcionar da seguinte forma, eles escolhem 4 pessoas, 2 vão morrer, uma vai virar imperador e a outra vai virar o que eles chamam de Blood Strike, que é tipo o braço direito do imperador, é tipo o cara que, enfim, é a pessoa tipo mais importante, mais poderosa do império depois do próprio imperador. E aí, além do Elias, estão a melhor amiga dele, que cresceu junto com ele ali na escola, e mais 2 irmãos que são, tipo, também, zoados demais, tipo, do mal. Só que como a história desses 2 personagens se junta? Acontece que a resistência concorda em ajudar a Laia com uma condição, desde que ela também espione para eles. Então eles mandam ela pra Blackcliff, né, essa academia aí, pra ficar de escrava pessoal de quem? Da comandante, que é quem? A mãe do Elias, estão entendendo aí? Então é assim que, né, o caminho dos 2 vai acabar se cruzando, não vou falar mais nada do que isso, até que eu já falei bastante da sinopse desse livro. E o que vocês precisam saber é que eu adorei essa história. No final, o começo dele é um pouco mais lento, eu falei disso bastante nos vlogs, mas ele vai seguindo ali uma linha mais devagar, você fica se perguntando ali quando as coisas vão começar a meio que acontecer, e ali do último quarto pra frente do livro a história começa a se desenrolar meio que loucamente. Eu terminei o livro, teve uma cena ali que eu chorei bastante, foi muito emocionante. É um livro muito bem escrito, é uma história muito bem idealizada, a gente tem uma boa construção de mundo e uma ótima construção de personagem, exceto
da Laia. Eu não consegui gostar dessa menina, eu senti várias falhas no personagem dela, ainda que ela tenha tido uma boa evolução no final, eu já tô lendo o segundo, né, o Torch Against the Night. E, tipo, parece que toda essa evolução, ela caiu por terra, parece que ela sumiu. Eu sei que a gente tá falando do primeiro livro aqui, mas não tem como eu não mudar minha opinião sobre ela no primeiro livro, tendo lido metade já do segundo, como eu já li. Mas assim, é um livro muito, muito bom, é um bom exemplo ali de fantasia, de universo fantástico. Eu acabei dando 4 ou 5 estrelas, eu não lembro agora, mas eu acho que foram 4. E o próximo que eu vou falar é um outro livro que eu adorei ter lido, que foi o As Mil Noites, da E.K. Johnston. Aqui a gente tem mais um reconto ali das 1001 Noites. Inclusive eu tô devendo pra vocês o vídeo que eu falei que eu ia fazer sobre esse aqui e a Fúria Aurora, que é outro reconto das 1001 Noites, e esses dois não poderiam ser mais diferentes. Aqui a gente começa que a gente tem uma personagem sem nome, a gente passa o livro inteiro sem saber o nome dela. E eu achei isso muito interessante, porque em nenhum momento eu senti falta de saber o nome dela, porque a impressão que passa é que eu já a conheço. Parece que ela tá sentada na minha frente contando tudo isso que aconteceu com ela, como se a gente fosse ali velhas conhecidas. E isso é muito interessante, é muito incrível ver como a autora conseguiu passar esse tom. Não é só a protagonista, tem vários personagens aqui que a gente não descobre o nome e a gente não sente falta do nome. É muito interessante. Aqui a gente também tem uma escrita maravilhosa, e se você não tá muito acostumado ali com a premissa das 1001 Noites, aqui a gente tem o quê? Uma moça que é levada pra se casar com o sultão, com o rei, com, enfim, whatever, chame como quiser, porque cada história chama de um jeito. E ela é levada aí pra se casar com esse rei. Só que qual é o problema desse rei? Esse rei mata todas as suas esposas. Algumas duram mais, algumas duram menos, mas ele acaba matando todas elas. E claro, aqui a gente tem, né, um motivo pra isso. A gente acaba descobrindo depois qual é esse motivo. Na realidade, a gente descobre bem no começo qual é esse motivo. E eu achei um motivo bem interessante, porque é um exemplo do menos é mais aqui. É uma solução simples que o autor encontrou, mas é muito eficaz. E como é que a protagonista em questão, né, que normalmente é a Sherazade, consegue escapar da morte? Ela começa a contar histórias para o rei e ela nunca termina a história. Então ele sempre volta na noite seguinte querendo ouvir mais e mais e mais, e aí ela acaba sobrevivendo. Eu nunca li As 1001 Noites, tipo, na versão original, tá? O meu único contato com essa história foi o próprio Fúria Aurora e esse aqui. Mas é muito interessante como aqui, na realidade, não é uma história que vai continuando sem fim. Aqui a gente tem mais de um motivo pra protagonista acabar não morrendo. Porque acontece que aqui, nesse universo, as pessoas quando morrem e elas fizeram algum grande feito em vida, elas viram deuses menores, tipo os familiares dela ou as pessoas ali da vila dela, constroem altares, santuários para essa pessoa e rezam para a alma dela. Então essa pessoa, a alma dessa pessoa, vira tipo ali um anjo da guarda, né, um guardião para essas pessoas. Só que acontece que quando essa menina ela é levada para se casar com o rei, quem era para ser levada mesmo era a irmã dela. Ela dá uma tipo de Katniss, sabe? E vai no lugar da irmã. E aí a irmã fala que tipo, eu não vou esperar você morrer para te transformar numa deusa menor, eu vou começar a rezar para você agora. E o que acontece? Elas vivem numa terra em que centenas de meninas já morreram na mão desse cara. Então, ela, por não morrer logo, ela vai se tornando ali meio que um símbolo de resistência, um símbolo de sobrevivência. E logo menos, não é só a família dela que tá rezando pra ela. E então ela acaba meio que virando mesmo uma deusa menor, só que viva. Isso nunca aconteceu antes. E isso faz com que ela receba ali alguns meio que poderes por causa da crença e da reza e da fé das outras pessoas. E é muito interessante ver esse efeito, né, numa pessoa que ainda tá viva. E isso tem um papel chave ali na sobrevivência dela e no desenrolar da história. Eu gostei demais desse livro, eu engoli ele. Eu vou falar bem mais sobre os detalhes dele no vídeo que eu vou fazer sobre ele e a Fúria Aurora junto. Eu tô bem ansiosa pra gravar esse vídeo, inclusive. E eu deixei ele com 4 estrelas. E a última leitura do mês, né, óbvio, vai ser a leitura muito ruim, que foi o Origem, do Dan Brown. Essa daqui é uma edição em espanhol. Eu tava querendo treinar, né, e peguei essa edição aqui em espanhol pra ler. E eu sempre gostei muito dos livros do Dan Brown, tá? Anjos e Demônios é um livro que eu adorei.
o Código da Vinci é bem bom, o Inferno foi muito legal. E eu fui, claro, né, com as expectativas bem altas pra esse aqui. Só que esse livro tá cheio de problemas, ao meu ver. Começa pela falta de conteúdo, cara, porque tem muita coisa aqui que poderia simplesmente não estar aqui. A premissa disso aqui é que, assim, tem um cara e ele é tipo meio que um vidente digital, ele usa tipo a tecnologia pra prever acontecimentos futuros, e ele é tipo muito inteligente, muito milionário, e ele acaba aí fazendo uma descoberta. E essa descoberta, segundo ele, vai abalar o mundo, vai destruir as religiões e, enfim, né, vai instalar o caos. Ele acaba contando, antes de contar para o mundo, para 3 líderes religiosos, um bispo da igreja católica, um cara ali muçulmano e um judeu, pra preparar eles, né, porque afinal de contas a descoberta dele vai acabar com as religiões. E ele acaba também organizando aí um puto evento pra contar essa descoberta. Só que acontece que ele é assassinado no próprio evento dele, e aí resta quem, né, o super-herói do Dan Brown, o Robert Langdon, que estava, óbvio, presente no evento, afinal de contas esse cara aí que descobriu as coisas era um ex-aluno do Robert Langdon, e aí esse Robert e a noiva do cara, eles saem aí, tipo, correndo contra o tempo, correndo, claro, contra inimigos, né? Pra tentar jogar no mundo essa descoberta que o cara fez, porque, enfim, eles querem honrar aí a memória dele, mostrando o que ele queria mostrar. E aí chega o que eu falei, muita coisa desnecessária aqui, vários diálogos que, tipo, explicativos, que não acrescentam nada na história. Só que o meu maior problema com esse livro, na realidade, foi o final, foi o segredo, porque, gente, se tem uma coisa que eu não lido bem nessa vida, é com curiosidade. Eu sou uma pessoa absurdamente curiosa, eu não gosto de ficar curiosa com as coisas, e eu passei um livro inteiro curiosa. Quando chegou no final, pra mostrar, né, pra descobrir porra do segredo, era um segredo que, tipo, era uma descoberta, né, que eu fiquei tipo, tá, velho, a gente tá em 2018, sabe, é uma coisa que já passou pela cabeça da maioria das pessoas, é uma coisa que não vai acontecer num futuro próximo, como ele diz, é uma coisa que já está acontecendo, na minha opinião. Então eu não fiquei surpresa, eu praticamente falei, tipo, ah tá, conta a novidade, porque tipo, é óbvio, cara. Sabe, a gente vive numa época que a gente já viu tanta coisa acontecer, eu não posso falar muito sobre o que eu penso disso, porque senão eu vou estragar a merda do segredo, pra quem ainda quer ler esse livro. Mas a gente vive numa época, ainda mais as pessoas assim um pouco mais novas, ou talvez principalmente as mais velhas tenham reparado isso, que tipo, o que ele falou não é novidade. Então eu fiquei muito decepcionada. A única coisa que tipo me surpreendeu no final foram as ações de certo personagem ali que tipo realmente me surpreenderam, mas não era pra aquilo que eu queria ser surpreendida, sabe? Então, o que eu senti depois que eu terminei de ler esse livro foi que eu tinha perdido muito do meu tempo, e tipo, muito do meu tempo mesmo, porque eu demorei muito tempo pra conseguir ler isso aqui. Então, ficou aí com suas 2 estrelas, a gente tem a primeira decepção literária de 2018. E foram esses, então, gente, os livros que eu li em fevereiro. Falem pra mim nos comentários quais foram as suas melhores e piores leituras do mês. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, por favor, se inscreve, deixa o seu like no vídeo. Vejo vocês no próximo, muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!